Cumprimento a todos com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa sexta videoaula das nossas lições da faixa etária de juvenis, onde durante esses 3 meses estamos estudando sobre personagens marcantes da Bíblia. É o nosso assunto, o nosso tema principal durante esse trimestre, e hoje vamos falar especificamente acerca da vida do profeta Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Deus vocaciona pessoas e essa vocação de Deus, esse chamado de Deus é feito conforme a soberania do Todo-Poderoso, independente da idade das pessoas. Nós temos uma leitura bíblica em classe, em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 10, que está escrito da seguinte forma: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Naquele momento, Deus começa a falar com Samuel e falar para o jovem rapaz da sua insatisfação com Eli, com os filhos de Eli e com Israel por causa dos atos pecaminosos que a nação estava cometendo, praticando diante dele. Veja que algo interessante. Um jovem, alguém muito novo, Deus começa a falar de coisas muito sérias e muito importantes com esse rapaz. Então, nossos objetivos na lição de hoje é explicar o contexto do nascimento de Samuel e seu chamado, evidenciar a sua fidelidade em meio à apostasia e destacar as responsabilidades de um vocacionado por Deus. Mas primeiro vamos ver a biografia de Samuel. Quem é Samuel? Quem são seus pais? Enfim, vamos ver aqui, primeiramente, o primeiro tópico traz essas informações para a gente. Samuel é o primeiro filho de Elcana com Ana. Seu pai era um homem piedoso da região de Efraim e da linha ou da linhagem levítica. Samuel nasceu durante os últimos anos em que Israel foi governado por juízes, e assim como outros personagens estudados anteriormente, o seu nascimento envolve um acontecimento milagroso e uma consagração especial a Deus. Por que um nascimento milagroso? Porque a sua mãe não tinha filhos. E por que uma consagração especial ao Senhor? Porque a sua mãe votou de que se Deus lhe desse um filho, esse filho seria entregue lá ao templo, à congregação do Senhor, para ficar a serviço do Senhor.
E esse rapaz, desde criança, né, cresceu ali aos pés do sacerdote Eli e viveu realmente uma vida consagrada. Claro, não simplesmente pelo fato de estar aos pés do sacerdote Eli, mas por haver um coração voltado para Deus. Ana, sua mãe, era estéril, motivo de profunda tristeza, né, principalmente diante das provocações de sua rival Penina. Primeiro subtópico: uma mulher, um pedido, um milagre. Em certa ocasião, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor por um filho, prometendo que o entregaria ao Senhor para ser um nazireu de Deus. Como sabemos, o Senhor ouviu o clamor de Ana e a fez gerar. O nome escolhido para a criança não poderia expressar melhor tal acontecimento. Ana colocou o nome do seu filho de Samuel, que quer dizer Deus ouve, ou ainda, eu o pedi ao Senhor. Ana cumpriu seu voto e após o desmame, né, após ter desmamado a criança, apresentou o menino ao Senhor e ao serviço do tabernáculo, deixando sob os cuidados do experiente sacerdote Eli. Samuel não foi apenas um jovem. Agora aqui entra um detalhe interessante, muito importante. Samuel não foi apenas um jovem frequentando um tabernáculo por ter sido obrigado pelos pais. Havia algo diferente aqui, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui o caso dos filhos de Eli. A vida desses rapazes era uma tragédia, era um absurdo. Era uma devassidão total, um desrespeito, né, com relação às coisas de Deus tremendo. E eles estavam sempre juntos. Quer dizer, não era o fato de fisicamente Samuel estar ali que mudou a sua vida. Pelo contrário, Samuel estava ali e o seu coração estava ali. Não era somente fisicamente dormir ali sob os cuidados de Eli, está sempre pronto para servir no tabernáculo, mas havia uma prontidão de ânimo, uma prontidão de vontade, uma prontidão de espírito diante do serviço que o jovem Samuel prestava ali no tabernáculo do Senhor. Veja que ele poderia ter seguido o mesmo caminho dos filhos de Eli. Ele não somente cresceu vendo e ouvindo sobre Deus, mas dedicou-se completamente ao Senhor, inclusive a conhecê-lo. Dedicou-se a conhecer ao Senhor. Contudo, Samuel não age igual aos filhos de Eli, que estavam ali, mas não se importaram em conhecer Deus, em ter conhecimento de Deus. O diferencial entre os filhos de Eli e o profeta Samuel está justamente nesse ponto. Ambos estavam ali. Eli tinha seus filhos, eram filhos. Samuel não era filho de Eli, mas alguém que foi entregue ao Senhor, para o serviço do Senhor. Os filhos de Eli estavam ali, mas o coração deles não. Samuel estava ali no tabernáculo, mas não estava somente ele, né, mas o seu coração estava junto. E isso fez toda a diferença. Mesmo sendo bem novo, o Senhor se manifestou e foi correspondido por ele, por Samuel, que prontamente atendia a tudo que era pedido por Deus. Samuel tinha uma característica marcante, fundamental, que é importante para nós nos dias atuais, que é importante para os nossos adolescentes, para os nossos jovens nos dias atuais. Deus falou com você? Atente para o que o Senhor fala, porque Deus deseja muito construir um relacionamento com você na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Esse é o tempo de construir uma sólida base para a vida. Não há nenhuma maneira outra de construirmos uma base sólida para a vida senão ouvir Deus, ouvir os seus ensinos, ouvir as suas orientações. E Samuel estava decidido, temente a Deus, pronto para ouvir o Senhor e atentar para o que o Senhor lhe dizia.
Certa noite, em um tempo de escassez e aridez espiritual, porque não havia profecias, né, por toda parte, no qual as mensagens e visões de Deus não eram frequentes, o Senhor falou com Samuel. Ele estranhou quando ouviu aquela voz, achava que era Eli, né? Veja que Deus fala com Samuel como um ser humano falando com outro. Embora seja a divindade, o Deus Todo-Poderoso, Deus não chegou ali assustando, tremendo o lugar, balançando tudo, né? Com aquela voz poderosa, aquela voz forte, estrondante. Não, ele fala normal, tranquilo, não era para assustar. Era para construir um relacionamento, não era para meter medo. Era para construir um temor ali, que houvesse temor e capacidade do rapaz atentar para o que Deus falava ao seu coração e também aos seus ouvidos, né? Por 3 vezes, né, ao ouvir seu nome, né, ao ouvir seu nome sendo pronunciado, Samuel se dirigiu a Eli para saber do que se tratava. Samuel, sim, Senhor, o Senhor está me chamando? Samuel não, estava ali, e ali, não, meu filho, eu não te chamei. Só na 3ª vez foi que o Eli percebeu que Deus era quem chamava o rapaz. E aquela foi a primeira de muitas outras vezes que Samuel ouviu e obedeceu à voz do Senhor. O jovem Samuel sabia onde e com quem devia estar. Isso é uma coisa importante. Samuel sabia onde e com quem devia estar. Ele sabia que devia estar ali, no tabernáculo, e sabia que tinha que estar com Eli, que era o sacerdote responsável por aquele ambiente, e também com o Senhor. O primeiro subtópico do tópico 2, que estamos apresentando para os amados, traz-nos uma pergunta: com quem andas? O problema de muitos crentes em nossa geração é que não conhecem ao Senhor de forma direta e pessoal. Conhece apenas de ouvir falar. Para piorar a situação, ainda escolhem caminhar com outros que o conhecem menos ainda. O que você acha que vai ser o resultado disso, né? As pessoas que sabem o que querem evidenciam em suas escolhas, ações, companhias e comportamentos que estão intensamente dispostas a viverem o seu chamado. As pessoas que sabem o que querem evidenciam em suas escolhas, em suas ações, companhias e comportamentos que estão intensamente dispostas a viverem o seu chamado. Ou seja, se nós temos um chamado de Deus e nós sabemos o que queremos realmente agradar ao Senhor, então devemos ser cautelosos o máximo possível. Claro, ninguém vai entrar dentro de um quarto, ficar trancado, mas devemos ter muito cuidado. Nunca construir um vínculo relacional diário, constante, com alguém que não quer se aproximar de Deus, nem contribui para que você que quer faça isso. É um companheirismo que pode ser prejudicial, que pode ser doentio, né, para a vida do cristão que tem um chamado de Deus. Porque quem tem um chamado de Deus, arde no seu coração o desejo de estar à disposição do Todo-Poderoso, em adorá-lo, em servi-lo, em honrar o seu nome. Nosso terceiro tópico traz o seguinte assunto: Icabô ou Ebenezer. Icabô ou Ebenezer? Foi-se a glória de Deus ou até aqui nos ajudou o Senhor? Como sabemos, o jovem Samuel era alguém que sabia o que queria. É louvável enxergarmos os princípios de obediência, de devoção e temor na vida de alguém tão novo. Eu costumo dizer isso, às vezes, quando Deus me dá graça para pregar um pouco nas congregações, sobre a importância, e eu sinto no meu coração o quanto Deus se sente honrado, o quanto Deus se sente adorado
prestigiado, respeitado, reverenciado, quando um adolescente que está na sua fase de transição para a juventude, uma fase muito delicada, uma fase em que os neurônios aí estão à flor da pele, há um vigor, há um desejo de explorar, de voar como se fôssemos aves, né? Mas você pega toda essa energia, toda essa força e procura concentrá-la em agradar o Senhor seu Deus. Deus se sente muito honrado, Deus se sente maravilhosamente honrado, porque Ele conhece a sua estrutura, sabe que se você quisesse direcionar toda essa energia que você tem para coisas outras quaisquer que não glorificariam o seu nome, você faria isso e teria muita força para fazer. Porém, você está fazendo de tudo para que o nome dele seja honrado, não para que você apenas satisfaça os seus prazeres, entende? Então eu vejo isso, eu sinto que o coração de Deus, a vontade de Deus, que a alma do Todo-Poderoso se sente honrado, né? O Senhor se compraz quando nossos adolescentes, quando nossos juvenis, quando nossos jovens, né? Mesmo diante de toda essa energia que eles têm, todo esse vigor, eles estão procurando, fazendo de tudo para agradar ao Senhor, aproveitando a graça, crendo no seu Deus de todo o coração, buscando honrá-lo, buscando servi-lo, assim como fez o jovem Samuel. Vale ressaltar ainda que Samuel atravessou momentos de grande crise moral e espiritual em Israel. Veja as atrocidades que os filhos de Eli faziam na entrada da congregação. Além de furtar os sacrifícios, as melhores carnes, ainda se prostituía na entrada da congregação. Então veja o nível moral do momento. Mas não é porque está tudo bagunçado que é obrigado você ficar bagunçado também. Não é porque está tudo errado que é obrigado você seguir no mesmo erro. Não, de forma alguma. Se você reconhece Deus na sua vida como o Senhor da sua vida, né, a maioria está na devassidão, mas você não vai, você é diferente. Mas por que você não vai? Porque alguém vai te prender, alguém vai te acorrentar, porque a igreja vai te botar debaixo do pé? Não, é teu coração desejoso por honrar a Deus. Né? Quem está com o coração desejoso por honrar a Deus, não vai após a maioria, não vai após o comportamento dominante do momento, vai após aquilo que agrada ao Senhor. Era isso que vivia o jovem Samuel, que atravessa momentos de grande crise moral e de grande crise espiritual em Israel. Mas a vocação profética de Deus não perdeu força no coração de Samuel. Assim, Samuel nos ensina mais uma vez a permanecermos firmes, andando de acordo com a palavra de Deus. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, Samuel diz: eu vou ficar de pé. E é isso que você que me ouve agora precisa fazer. É isso que eu que estou falando com você agora preciso fazer. Mesmo que tudo esteja desmoronando em nosso redor, Deus deseja, olhando para nós, contemplarmos de pé. Primeiro subtópico do 3º capítulo. E acabou. Quando o povo israelita é derrotado pelos filisteus, a arca da aliança é levada. Os filhos de Eli morrem e em seguida o sacerdote também morre. Nesse mesmo dia, a nora de Eli deu à luz a um menino e não resistiu às dores do parto. Ela vai a óbito. Antes, contudo, nos seus últimos momentos de vida, ela deu ao menino o nome de Icabô, que significa, essa palavra Icabô significa foi-se a glória de Israel. Mas por que ela deu esse nome ao menino? Por causa da arca do Senhor que fora levada pelos filisteus. A arca do Senhor era algo onde representava ali a presença de Deus no meio do povo. Então essa mulher entendia que um povo sem a presença de Deus é um povo sem glória. É um povo sem
triunfo, é um povo sem vitória, é um povo sem um futuro garantido. Um povo sem Deus estar entre eles é um povo sem rumo, sem norte. Então, a mulher, né, a nora do sacerdote Eli, entendia isso, e quando ela é informada ela que a arca é levada, ela faz referência dizendo que não tem motivo para colocar um nome no filho que seja um nome glorioso, porque a glória de Israel foi levada embora. Então, agora vamos falar sobre Ebenezer. As terras do povo de Deus estavam arrasadas. Ao perder a arca da aliança, não havia mais o que simbolizava a presença gloriosa de Deus com o povo. Porém, Samuel, na contramão do que seguia a maioria, continuou firme e fiel diante de Deus e do seu chamado. Então ele foi usado pelo Senhor para levar o povo ao arrependimento. Ele convoca o povo ao arrependimento. Ele convoca o povo a seguir e servir somente ao Senhor, a lançar fora os deuses estranhos, os astarotes. Ele exorta o povo a se voltar para Deus de todo o seu coração. O profeta, juiz e sacerdote, né? Samuel tinha 3 ofícios, ele era profeta, ele era juiz e era também sacerdote. Foi usado por Deus em muitas situações para conduzir Israel à vitória, inclusive contra os próprios filisteus, né, que naquela ocasião estavam derrotando Israel. Ele então estabeleceu um memorial chamando de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Na nossa vida hoje, na nossa adolescência, na nossa juventude, não esqueça, você precisa de Deus lhe ajudando. E Deus está pronto a fazer isso. E Ele começa a fazer isso falando contigo através da sua palavra. Cada palavra que Deus fala com você é para te ajudar. Pode ter certeza disso. E uma vez você recebendo essa palavra, acatando, guardando no coração, com certeza Deus vai ser com você. E se Deus é contigo, aí vem a pergunta que Paulo fez pregando ali para os cristãos de Roma, ou escrevendo uma carta, melhor dizendo, onde ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte consegue nos vencer, porque Deus é a vida. De que lado você está? Nosso terceiro subtópico. Quando as pessoas só conseguiram enxergar o fim da glória, Samuel fez o oposto. Atribuiu toda glória e gratidão ao Senhor, reconhecendo que eles só puderam chegar até aquele momento porque Deus os ajudou. Você só chegou até aqui porque Deus te ajudou. Eu só cheguei até aqui porque Deus me ajudou. Não fui porque eu sou o cara, não. De forma nenhuma. Samuel andou como é digno da vocação que foi chamado. Foi chamado e honrou o chamado de Deus. Tem um chamado na sua vida para algo específico. Claro, não vou dizer que todos que me ouvem agora têm um chamado só. Mas Deus tem um chamado para a sua vida. E você precisa tão somente honrar este chamado assim como Samuel honrou. Quem reconhece o seu chamado e principalmente quem o chamou, não foge diante da responsabilidade. Quando o contexto é desfavorável, você anuncia e acabou ou Ebenezer? Bem, se você tem chamado e você anda na presença de Deus e você serve a Cristo, as coisas ficaram difíceis, mas você tem certeza de que não aconteceu o e acabou. A glória de Deus não foi embora. Você permanece no chamado. Então você vai declarar Ebenezer, porque até aqui Deus te ajudou e daqui para frente Deus vai continuar lhe ajudando. Fica na presença, fica honrando o chamado no temor de Deus e o Senhor será sempre com você. Quarto e último ponto, um chamado que nos move. Ainda bem jovem, Samuel era respeitado e reconhecido como profeta de Deus por toda a nação. Por causa do seu testemunho, honrando e dedicando-se ao serviço divino, até mesmo anciãos, assim como o próprio sacerdote Eli,
reconheciam nesse jovem a voz do próprio Altíssimo. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, esse texto ele está mostrando que Eli não se revolta contra Samuel. Eli não dá bronca em Samuel. Pelo contrário, Eli reconhece que Deus havia entregado o ministério profético para aquele jovem. Samuel se tornou um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve e foi ativo durante literalmente toda a sua vida. Foi considerado a pessoa mais relevante desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os dois primeiros reis da nação, que no caso, Saul e Davi. Sua influência atravessou tempos e gerações e foi mencionado pelo escritor aos Hebreus entre os heróis da fé, conforme está lá em Hebreus 11, verso 32. A lei da semeadura. Por meio do exemplo desse grande homem de Deus, vemos que o Senhor não vê nos jovens figuras inúteis, descomprometidas, preguiçosas, egoístas ou qualquer outro paradigma ruim que possa existir até mesmo dentro das igrejas ou dentro das congregações. Portanto, seja qual for o complexo que te faça sentir inadequado, saiba que o Senhor pode e quer usar a sua vida. Não apenas quando você ficar mais velho, não apenas quando você já for adulto, mas Deus quer usar você agora. Isso, exatamente agora. Mas se algum adolescente me ouve agora, ou alguma pessoa que está aí já chegando à juventude, aos 17, 18 anos, me ouve agora, se já passou no seu coração o seguinte pensamento: Deus não pode usar porque eu sou muito novo, você está equivocado, está enganado. Deus quer te usar exatamente agora, para a glória dele, para a honra e louvor do nome dele. E outra coisa, não espere por outras pessoas, não espere pela maioria, não espere a maioria mudar. Seja você mesma, seja você mesmo, esta pessoa que toma atitude diante do Senhor para honrá-lo durante toda a sua vida. A responsabilidade é totalmente pessoal. Veja que Eli estava diante do Senhor, seus filhos estavam de costas para o Senhor. Veja que Samuel estava diante do Senhor desde a sua juventude. Samuel era conhecido nacionalmente e até mesmo internacionalmente, porque com certeza as nações no seu entorno ficaram sabendo a seu respeito. Mas tem um detalhe que aparece no texto bíblico que é digno de nota. Eu quero citar isso aqui só para mostrar para os irmãos como a responsabilidade é pessoal. É que os filhos de Samuel, quando ele chega a construir família, a gerar filhos, esses filhos crescem e começam a assumir algumas responsabilidades em Israel. O texto bíblico vai mostrar que os seus filhos não eram fiéis como Samuel era fiel. Não eram justos como Samuel era justo. O que significa isso? Isso mostra a responsabilidade pessoal de cada pessoa. Quer dizer, você não tem como você se justificar, não tem como a gente se justificar diante de Deus e dizer: Deus, eu só não sou fiel por causa disso, daquilo. Não há. Porque aqueles que estão dentro de um contexto totalmente favorável a serem fiéis, muitas vezes eles são infiéis. Então o que eu quero concluir com isso, pegando o exemplo aqui desse personagem bíblico, o Samuel, é que nós, dentro de nós, cada pessoa individualmente, devemos ter temor de Deus. Você e Deus, você tem que construir essa amizade, esse vínculo, esse relacionamento, esse compromisso. É eu e Deus e eu, somos nós. Claro, vamos servir a Deus na coletividade, sim, mas
na questão da fidelidade, pureza, obediência, depende muito do relacionamento pessoal de cada pessoa com Deus. E isso começa lá na infância, isso começa, né, na juventude, tá bom? Então, não basta olharmos para as conquistas do adulto Samuel sem entender as atitudes e escolhas do jovem Samuel. Isso porque tudo que Samuel era lá na sua fase adulta, né, até mesmo quando chega a ser um ancião, né, todo aquele respeito, toda aquela honra, toda aquela intimidade com Deus, não começou aos 40 anos. Começou lá atrás, na sua juventude. Então, se você quer ter um futuro glorioso com Deus, começa a ser fiel agora. Aos seus 12 anos, aos seus 13 anos, aos seus 14, aos seus 15, aos seus 17. Começa agora, exatamente agora. Exatamente agora. Você está vivo agora. Constrói essa amizade com Deus hoje, na tua infância. Deus vai estar contigo na tua adolescência. Deus vai estar contigo na juventude. Deus vai estar contigo na maioridade. Deus vai estar contigo na sua velhice. Entende? Mas começa agora, lá na base, lá na infância. E cada etapa, né, de seu ministério teve por mola propulsora o chamado de Deus em sua vida. Mesmo quando ainda era um menino. Mesmo quando era um menino. Deus chamou, ele atendeu, guardou o que Deus falou e não desviou mais disso. O problema da gente é quando Deus fala e a gente não guarda o que Deus falou. Precisamos guardar sim. Não deixar escapar. Nós não podemos ser como aqueles compressores que existem nas oficinas. Você está cheio, mas qualquer um que vai fazer uso ali chega, mete o dedo e esvazia o ar. Não deixe escapar o que Deus falou ao seu coração. E essa palavra que você guardar vai te guardar para o resto da tua vida. É insensato achar que o Senhor só usa ou só nos usará quando tivermos uma determinada idade, uma condição específica ou uma formação e capacidade extraordinária. Não, é engano nosso achar que Deus só vai me usar quando eu for um pastor, quando eu for uma missionária, quando eu for um evangelista. Deus só vai usar quando eu chegar a tal posição. Não. Deus quer te usar agora. Deus quer estar contigo agora, exatamente agora. Quando você não assume nenhuma posição, nenhuma responsabilidade em público, Deus quer usar você no seu dia a dia, na sua casa. Todas as vezes que você dobra o joelho e conversa com Ele com sinceridade, examina a sua palavra. Todas as vezes que você sai na rua, que você vai na escola, diante das tentações, Deus quer mostrar para as pessoas que é possível viver uma vida de retidão em meio ao turbilhão de devassidão que assola a nossa sociedade. E para isso, Deus conta com você. Deus vai honrar no futuro. Guarda essa frase. Para terminar, Deus vai honrar no futuro o valor que damos a Ele no presente. Deus vai honrar no futuro o valor que damos a Ele no presente. Concluímos então dizendo que Samuel, o chamado de Deus para este jovem, ecoou e transpassou tempos e gerações. Agora, substitua pelo seu nome. Imagine Deus chamando você. Imagine Deus chamando o seu nome. Por que Ele chama seu nome? Porque Ele conta com você também. O Senhor continua à procura de pessoas que respondam ao seu chamado. Pessoas que se posicionarão como Isaías e dirão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pessoas que responderão como Samuel: fala que o teu servo ouve. Aceite o seu chamado. E Deus vai contigo até a morte. Deus abençoe e até a próxima vídeo aula em nome de Jesus.